Olá, amigos do meu canal. Hoje eu quero fazer um vídeo sobre o dízimo. Eu quero atender uma irmã nossa, uma ouvinte do nosso canal, chamada Sandra Lacerda. E ela falou: irmão Zaqueu, eu gostaria que o irmão fizesse um vídeo sobre o dízimo. E eu estou curiosa para saber a sua posição sobre o dízimo. Pois bem, minha irmã, eu vou fazer hoje a reflexão, o que eu acho. O que eu acho não, o que as escrituras acham, aí é a mesma coisa que eu acho, né? Porque eu sigo as escrituras. Então nós vamos fazer algumas leituras para a irmã entender a reflexão. Irmã Sandra, e você, meu ouvinte, que também está vendo o nosso canal, vamos supor que nós estivéssemos na época dos apóstolos, né? No começo da igreja, do cristianismo, e nós aceitássemos o evangelho, crescem em Jesus Cristo, e aí os judeus também se converteram, e aí nós ia perguntar: como é que nós vamos servir a Deus agora? Como é que nós vamos fazer, né? Aí os judeus que se converteu lá do judaísmo: olha, você vai ter que obedecer à lei de Moisés. E muitos deles falando isso para nós, para mim, para você e para o ouvinte, né? E aí nós ia ficar um pouco confuso. É porque tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, fazer aquilo, guardar o sábado, um monte de coisa, né, irmã? Mas aí nós tinha os apóstolos que pregou para nós. Que a palavra de Deus fala que a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos. Aí nós iríamos perguntar para os apóstolos. Chegar lá, como que nós vamos fazer? E aí nós ia ficar surpreso, né? Para saber a resposta dele, assim como a irmã está surpresa, curiosa para saber qual é a minha posição. E aí o apóstolo iria dar uma resposta para nós. E a resposta, irmã, está aqui no livro de Atos, capítulo 21, e o versículo 25. Eles iam dar a seguinte resposta. Dessa maneira para nós. Nós ia questionar eles se deveríamos guardar toda a lei, dar dízimo, tudo isso aí. Está escrito assim. Os apóstolos iam dizer para nós: todavia, quanto aos que creem dos gentios, que somos nós, né, irmã? Já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, isto é, as leis, aquelas leis que os judeus estavam dizendo para nós, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Simplesmente isso, irmã. Aqui não falou de dízimo, não falou de lei, de guardar sábado, nada. Nada disso. E no versículo anterior, ele diz assim: toma estes consigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada daquilo que for informado acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Porque eles tinham que ir lá para Jerusalém. Aí quando eles voltaram, os apóstolos deram essas diretrizes. Mas aí, vamos supor que nós, eu e você, irmã, não ficasse contente com as palavras dos apóstolos, não é verdade? Então nós vamos falar assim: mas foi o apóstolo que diz, não foi o próprio Cristo. Aí nós iríamos falar assim: como que podemos saber que você está falando a verdade? É muito simples, irmã. Teve uma irmã nossa que se converteu, ela é chamada da mulher samaritana. Essa mulher samaritana teve um encontro com Cristo. E lembra dessa passagem que ela estava lá no poço, e o judeu não se misturava com o samaritano? E aí o próprio Cristo falou todinha a vida dela, ela acabou crendo. E aí ela perguntou para o nosso Salvador: ora, como é que eu faço para adorar a Deus? Então nós vamos fazer a leitura aqui no livro de João, capítulo 4, e no versículo 23. Ela perguntou para o nosso Salvador: onde é que eu vou adorar Deus agora que eu creio? Aí o nosso Salvador, o Senhor Jesus, disse assim: mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Agora o versículo 21. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí eu li o outro texto. Porque a mulher, no versículo 19 e 20, ela fala assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, que tinha um monte lá de Samaria, eles adoravam lá. E vós dizeis que é em Jerusalém, isto é, lá no templo, né? O lugar onde se deve adorar. Aí Jesus falou: mulher, não é nenhum desses lugares. A partir de agora, vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Não vai precisar mais templo. O templo foi um só. Inclusive, a própria palavra fala que o templo não era para ser reproduzido. Deus tinha um lugar, até João, porque a palavra de Deus fala que a lei e os profetas, eles profetizaram até João. Está aqui em Mateus 11:13. Até João profetizou a lei. Então, meus ouvintes, a palavra de Deus fala que nós adoramos a Deus em espírito. Outro texto fala que nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. Não é mais um templo feito por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós, nos nossos corações. E aí, e a lei? Será que nós não devemos mais seguir a lei? A palavra de Deus diz, ouvinte, que a lei, para nós agora, ela depende de 2 mandamentos. A lei para nós depende apenas de 2 mandamentos. Se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós cumprimos toda a lei. Quais são os 2 mandamentos? Primeiro, é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento para nós. Um grande mandamento. O outro mandamento, semelhante a esse primeiro, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus fala que quando eu obedeço esses 2 mandamentos, eu obedeço todinha a lei. E a palavra de Deus fala em Mateus 22:40. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Entendeu, minha irmã? Então, primeira coisa, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a mim mesmo. Esse é o segundo. Se eu obedecer esses 2, irmã, eu já obedeci todinha a lei. Porque a lei, ela vigorou até a lei e os profetas profetizaram até João. Está escrito aqui. E depois disso é anunciado o reino de Deus, o reino da graça, do nosso Salvador. Portanto, o dízimo, minha irmã, o dízimo é da lei. Não mais tem efeito para nós. O dízimo era um imposto do templo, para manter aquele templo suntuoso, que tinha muitos gastos. Hoje não. Hoje, se eu me reunir com 2 ou 3 pessoas, eu já sou a igreja do nosso Salvador. Eu mesmo, nós nos reunimos num lugar. Às vezes aqui em casa, é a igreja. Porque a igreja é cada um de nós, irmã. E aí a irmã pode falar, é questão do dinheiro. A questão do dinheiro era, os apóstolos pediram, falou assim, ó, nós vamos fazer uma arrecadação, uma coleta, para atender os necessitados. Aí nós vamos entrar naquele outro texto, que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e da viúva e mantém-se longe da corrupção do mundo. E quando eu estou fazendo esse gesto, os órfãos e a viúva e o necessitado, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo, estou obedecendo todinha a lei. E a palavra de Deus fala aqui, os apóstolos falaram, que quando nós vamos contribuir na coleta, devemos contribuir conforme
propusemos no nosso coração para ajudar o próximo. Agora, meu ouvinte, se você ama a Deus, que é o primeiro mandamento, se você ama o próximo como a si mesmo, você vai ser avarento? Se você ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo, você vai querer adulterar com a mulher do teu próximo? Você vai ter inveja dele? Então, esses dois mandamentos, minha irmã, depende de toda a lei. E hoje, as igrejas, o sistema religioso, quer manter a lei e o jugo sobre nós. A palavra de Deus diz que Jesus veio para tirar este jugo. Porque a lei e os profetas profetizaram até João. E depois disso aí veio o nosso Salvador. Então, minha irmã, o dízimo não é da graça do reino de Deus. O dízimo era da lei. E hoje eles falam que o templo é a casa de Deus. A casa de Deus é cada um de nós. Eu vejo eles falar, vamos para a casa de Deus. É um engano muito sutil. Não é a casa de Deus. Lá é o lugar onde se reúne a igreja. Porque a igreja, depois que Jesus veio, somos nós. Lembra que eu li aqui que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você vê um pastor pregando o dízimo, ele não está debaixo da graça de Deus. Ele está debaixo de maldição, está debaixo da lei. Quando você vê alguém pregando para guardar o sábado, ele não está debaixo da graça de Deus, ele está debaixo de maldição. Porque, como eu li aqui para a irmã, toda a lei depende desses dois mandamentos maiores. E para a igreja, foi aqui em Atos que eu li para a irmã, que está no capítulo 21 e o versículo 25. Somente isso, mais nada. Depois os apóstolos pedem coleta, mas cada um dá conforme colocou no seu coração, não por coação, por necessidade, mas com alegria, porque a palavra de Deus fala que quando eu dou com alegria eu sou abençoado. E o dízimo não é uma coisa dada de coração, é uma coisa imposta. E aí, quando é uma coisa imposta, de fora para dentro, nós somos obrigados a dar, e Deus não obriga nada a ninguém. Então nós estamos debaixo da graça. Portanto, minha irmã, se você queria saber a nossa opinião, eu estou de acordo com a palavra aqui, conforme os apóstolos nos instruiu, e o próprio Salvador, que os verdadeiros adoradores não vai adorar lá no templo, e nem lá no monte, e nem nas igrejas que está de templo por aí. Cada um adora quando se reúne com os irmãos, igual nós fazemos. Aí nós somos membros um dos outros. Cada um tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, a promessa do nosso Salvador é de estar ali no meio dele. E a igreja do nosso Salvador, ela está pelo mundo todo. São cada um de nós que professamos o nome dele. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a tua curiosidade sobre nós. Eu espero que tenha também jogado luz sobre alguma dúvida que tiver. Porque a lei de Deus só depende de 2 mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e a nós e o próximo como a nós mesmos. Pense nisso